Meus amigos, aconteceu uma bomba. Alexandre de Moraes não esperava que isso fosse acontecer. Foi denunciado nos Estados Unidos e agora, literalmente, está na mira da justiça americana. É uma notícia bombástica, notícia verídica, compartilhada pelos deputados Marcel Van Hatten e também Paulo Eduardo Martins. Está repercutindo a notícia, a reportagem, que é uma denúncia do jornal esquerdista New York Times, que faz uma matéria destacando a censura praticada pelo magnânimo ministro imperador Alexandre de Moraes. Eu venho compartilhar com vocês aqui agora. Eu peço a vocês que curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se não é inscrito, ative as notificações. Juntos nós somos mais fortes por um Brasil melhor. E vamos lá, o que diz a reportagem que denuncia o autoritarismo de Alexandre de Moraes e a censura imposta nessa última hora pelo TSE, querendo calar o povo desse país. Um só homem pode, já está traduzido pelo deputado Marcel Van Hatten, abre aspas, um só homem pode decidir agora o que pode ou não pode ser dito online. New York Times faz uma matéria sobre medidas ilegais e ditatoriais, incluindo censura prévia aprovadas por Alexandre de Moraes e pelo TSE. Agora a vergonha é internacional. Se você quiser buscar no Google aí, busca online aí, traduz e leia a reportagem denunciando os arbítrios que está acontecendo aqui no Brasil e colocando a par toda a população americana, inclusive as altas autoridades e a justiça. Quem planta vento, colhe o quê? Já diria o ditado, colhe tempestade. Se era holofotes que esse ministro queria, agora ele tem o holofote do país que é verdadeiramente livre e que, sim, pode interferir e pode agir para livrar os países do totalitarismo. Estamos aí. Alexandre de Moraes agora está mundo afora reconhecido como alguém que está calando os seus críticos aqui no Brasil. Segue o vídeo, um vídeo sensacional a seguir, curte e compartilha. Gente, é inacreditável. Agora Lula e o PT querem caçar a candidatura de Moro. Moro, que foi eleito por 2 milhões de pessoas para senador e que vai ser um homem que jamais permitiria o que os ministros do TSE estão fazendo nesse momento. Aliás, fica aqui meu apelo aos senadores. Vocês estão parados. Como vocês estão assistindo a essa censura e não fazem nada? Vocês são os únicos capazes, pela legislação vigente no Brasil, que nós que somos direitos respeitamos, de pararem esses ministros do TSE que estão rasgando a Constituição aos nossos olhos. Cadê vocês? Ficam falando em fraude nas urnas, em fraude na totalização dos votos, e a democracia já foi fraudada faz tempo. Tentam inventar uma democracia relativa, que, como dizia Milor Fernandes, é muito parecida com uma ditadura absoluta. Democrata passou a ser aquele que pensa como os ministros do TSE, que estão ao lado de Lula, numa campanha eleitoral imunda. Se tem censura, é ditadura. Se tem censura prévia, chegamos ao fim da linha. De que ainda vale o artigo 220 da Constituição, aquele que diz o seguinte: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição. De que ainda vale o segundo parágrafo desse artigo. E ele é tão claro. É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. O TSE vai ladeira abaixo, sem freio, arrancando dos brasileiros tudo o que lhes garante a Constituição. E seus ministros vão criando expressões absurdas para defender o indefensável, a censura. Falam em ecossistema de desinformação, desordem informacional, desinformação em segunda geração. Reclamam de uma rede bolsonarista, da forte capacidade de mobilização daqueles que consideram seus adversários. O conteúdo é a favor de Bolsonaro e contra Lula,
não pode divulgar, não pode compartilhar, mesmo que seja a pura verdade. E a velha imprensa não reclama da censura, pelo contrário, fala em ofensiva do TSE contra a fake news, na ação do tribunal para conter a disseminação de mentiras. Comentaristas ligados ao movimento conservador são afastados. Os de oposição ao governo mantêm seus espaços. Isso é isonomia. Um blog petista citado na Lava Jato pode lançar o documentário Bolsonaro e Adélio, uma fakeada no coração do Brasil. A Brasil Paralelo está proibida de falar do atentado. Enquanto Lula diz em entrevista, tenho que mentir, é preciso mentir, o político tem que mentir, Alexandre de Moraes recria o assédio eleitoral. O ministro ameaça prender 2 ou 3 empresários. Lula faz ameaças a Romeu Zema, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Eduardo Pazuello. Nessa índole totalitária, eles estão do mesmo lado, um como candidato, outro como árbitro da eleição. A usurpação da justiça para perseguir um lado e apoiar o outro vai mais longe. O transporte gratuito para eleitores está liberado. Sanduíche de mortadela também. O que era compra de votos deixou de ser. Agora tudo é para garantir a democracia, até a censura. E o nosso grito deve ser sempre por liberdade. Para Brasil Paralelo, Revista Oeste, Jovem Pan, Gazeta do Povo, para você, para mim, para todos, sem exceção. Esse talvez seja o vídeo mais importante que eu já gravei. É desabafo e alerta. É um chamado ao despertar dessa turma sonâmbula que está bancando o indiferente, o indeciso, o isentão em meio a tudo que está acontecendo no país hoje. É um chamado na chincha para figuras como Armínio Fraga, que agora diz eu sou de esquerda, a esquerda verdadeira e blá blá blá. Essa turma que está pedindo voto para um ladrão socialista. Ah, não pode mais, né, falar que é ex-presidiário, que é ladrão, que foi descondenado. Então pode chamar de gangster? Pode ou não? Pode falar que o PT é uma quadrilha criminosa, como o Celso de Mello reconheceu? Ou não pode? Ah, porque agora o Celso de Mello está junto. O relator do Mensalão, o senhor Joaquim Barbosa, também, né? Mas reconheceu toda a roubalheira. Assim como o Fux, assim como Barroso, como Alckmin, FHC, Amoedo. Mas todo mundo agora resolveu se juntar à quadrilha, ao ladrão. É isso. E nós estamos vendo a censura sendo promovida por essa gente antes de chegar ao poder. Antes de chegar ao poder. Vazaram, e eu vou ficar quieto aqui porque eu há poucos dias tuitei que se fosse eu, entendendo que a guerra é declarada e óbvia, mandava logo pro olho da rua tudo que é petista, infiltrado, né? Em nome da pluralidade. Algum petista vazou por fifito, né? Que não podemos mais falar essas palavras, esses termos. Zoe Martínez, nossa querida cubana, defensora da liberdade, até porque fugiu do inferno socialista, que é o paraíso abstrato para idiotas universitários, gente que sofre doutrinação ideológica por militante disfarçado de professor. A Zoe está afastada. Gravou um vídeo breve, curto, explicando os motivos. Não temos visto Caio Coppola, né, com seu boletim. Isso, repito, antes do ladrão voltar à cena do crime, de tomarem o poder que falta,